Olá, meninas. Bom dia. Que o grande amor de Deus venha cobrir as nossas vidas nesse dia, nos guardando, nos protegendo, tanto a nós quanto aos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém, queridas? Hoje o nosso salmo é o Salmo 62. E ele é um salmo que me chamou a atenção que por 2 vezes o Senhor nos manda ficar em silêncio. Eu achei isso muito interessante. Mas vamos lá. Salmo 62 nos diz assim: em silêncio, diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem. Todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou de uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar da minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim me elogiam, mas em seu coração me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó, meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio de extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não faça delas o centro da sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Esse salmo, amadas, ele é um salmo de confiança em Deus em tempo de dificuldade, de incerteza, né, da nossa vida. E existem riquezas de sabedoria espiritual contidas nesse salmo. Então, algumas delas são, assim, riquezas que nós precisamos estar aplicando nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto, confie em Deus. O salmista, ele enfatiza repetidamente, né, a importância de confiar no Senhor. Ele diz, somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Então, a confiança em Deus, ela nos dá estabilidade e segurança, mesmo quando tudo parece incerto. Confiar no Senhor nos traz essa tranquilidade. Descanse em Deus. O salmista também enfatiza a importância de descansar em Deus. Ele diz que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Então, descansar em Deus nos ajuda a nos libertar da ansiedade, do medo e nos permite que Deus trabalhe nas nossas vidas, porque a nossa esperança está nele, não em coisas passageiras, mas ela está apenas no Senhor. Só que é um versículo que eu acho assim, muito interessante, que ele fala para nós esperarmos em silêncio, né? Então, esse em silêncio não é só a questão do falar, mas é a questão do descansar, é a questão de deixar a sua alma também em silêncio, a sua mente em silêncio, descansando nas palavras do Senhor e não nas ansiedades da nossa vida, não nas incertezas, né, que a nossa alma traz para nós mesmos. Então, buscar esse silêncio interior dentro de nós também. No versículo seguinte diz assim que para nós buscarmos a Deus acima de tudo, em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. O versículo antes falava que a minha esperança está nele, agora diz que a minha vitória está nele. Então, buscar a Deus acima de tudo nos ajuda a manter as nossas prioridades em ordem e encontrar a verdadeira paz e satisfação em Deus. Ou seja, eu
consigo, quando eu busco a Deus em silêncio, né, eu consigo entender que a minha vitória só vem dele, que tudo que eu preciso vem dele. Então eu reconheço isso, eu busco o Senhor, porque não adianta eu querer buscar a vitória em coisas vãs, não adianta eu querer buscar a vitória nas riquezas, nos bens, porque isso tudo é passageiro, é somente o Senhor que pode me dar a verdadeira vitória. Então reconheça também que Deus, ele é justo. O salmista, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece que Deus recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Então confiar no Senhor, como ele nos convida aqui, né? O salmista diz assim, ó, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o coração, porque Deus é o nosso refúgio. Então, reconhecer a justiça de Deus nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada em relação à vida. Quando eu confio em Deus, eu não entro em desespero, porque se a minha confiança não estiver no Senhor, quando eu vejo tantas injustiças nessa terra, tanta impiedade, o meu coração pode realmente começar a duvidar do poder de Deus. Então eu preciso confiar no Senhor, derramar o meu coração diante dele, reconhecer que ele é um Deus justo e ele vai recompensar a cada um segundo aquilo que faz, se bom com o bem, se mal com o mal. Então o Senhor, ele é justo, queridas, ele nunca vai deixar que a gente fique desamparado. Então isso me ajuda a manter essa perspectiva mesmo, equilibrada, sabendo que eu posso confiar nele, que nada que acontece passa desapercebido aos olhos do Senhor. Outro ponto é que nós estejamos dispostos a esperar em Deus. Então, o versículo diz assim, ó, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Na versão anterior que eu li para vocês, diz que Deus falou, e eu ouvi isso muitas vezes, que o poder pertence a Ele. Então, assim, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo isso muitas vezes, Deus declarando isso na palavra, que o poder pertence a Ele. Então, estar disposta realmente a esperar em Deus, né, nos ajuda a confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo tem um propósito, tudo acontece de acordo com esse propósito que o Senhor programou, com o plano que Ele tem. Então, tudo depende dEle, todo o poder pertence a Ele. Então, às vezes, os homens podem até achar que por um tempo eles têm alguma coisa, mas eles não têm. O poder pertence ao Senhor. Busque a Deus com sinceridade. Então o salmista vem nos falando, né? Buscai em todo o tempo, derramai perante ele o coração, porque ele é o nosso refúgio. Então buscar a Deus com sinceridade, com devoção, é fundamental para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável. Também esse salmo nos orienta a não confiar nas riquezas ou no poder, né? Não confieis na opressão, nem vos iludais com a rapina. Se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nela o coração. Então nós devemos colocar realmente a nossa confiança em Deus e não nas riquezas ou nos bens que possuímos, porque tudo isso acaba. E para concluir, né, o salmista ele conclui com uma expressão de louvor e adoração a Deus. A ti, ó Senhor, pertence a graça, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Então a gratidão, o louvor a Deus deve ser uma resposta natural nossa, a bondade, a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Então esse salmo, ele é um chamado para nós confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, para buscarmos com sinceridade e colocar a nossa esperança apenas no Senhor. Amém, queridas? Pai amado, hoje nós nos colocamos diante do Senhor com base nessas verdades, Senhor, desse salmo. Nós reconhecemos que Tu és a nossa salvação, o nosso refúgio seguro, que Tu és o nosso rochedo inabalável, Pai, e uma fortaleza eterna. E nós podemos confiar no Senhor, Pai, porque Tu és fiel, Senhor, em todas as Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a lembrar, Senhor, que Tu és um Deus justo, Pai, que recompensa o bem, Pai, mas que também pune o mal. Nos ajuda, Pai, a agir corretamente em todas as áreas das nossas vidas, a buscar sempre a Tua vontade em tudo, Senhor, que fazemos. Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã que o Senhor nos conceda a verdadeira paz que vem somente do Senhor,
que mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, Pai, nós possamos encontrar segurança em Ti, Pai, e confiar, Senhor, que o Senhor estará cuidando de tudo. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ser esse Pai amoroso, esse Pai presente, esse Deus fiel, que nos sustenta em todas as circunstâncias, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, queridas. Que o amor de Deus guarde o teu coração nesse dia, em nome de Jesus.